Comunidade de amor, nossa igreja é comunidade que vive, partilha a fé. Bem-vindas, bem-vindos, mais um projeto do nosso Vocações Online, quando a vida é vocação, porque a vocação é vida. E hoje temos um xaveriano que vai conversar conosco, depois sempre a entrevista vai permanecer no canal YouTube, você pode ativar o sininho, pode divulgar, compartilhar. Antes disso, vamos, como sempre, ler as palavras da igreja, do objetivo geral da igreja no Brasil, evangelizar, no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Hoje a entrevista número 42 é com Padre César Xaveriano, missionário nas Filipinas. Bem-vindo, Padre César. Boa noite. Obrigado pelo convite. Sabemos que você está de férias, está no Brasil, então deixo já a palavra para você, se apresente, conte a tua vida e principalmente a tua... Então, eu sou o Padre César, eu sou natural do Paraná. Eu nasci numa pequena cidade chamada Xambré, na diocese de Umuarama, mas como muitas famílias, nos anos 90, também a minha família veio morar no estado de São Paulo para uma vida melhor, e já são mais de 30 anos que estamos vivendo aqui em Hortolândia, São Paulo. E eu agradeço a Deus, primeiro de tudo, por esta família. Depois vou falar um pouco mais, que essa família é muito ligada também a minha vocação, a minha missão. Eu estou atualmente, nos últimos 8 anos, estou morando em Manila, nas Filipinas, como missionário. E antes, a minha caminhada como missionário começou aqui no Brasil, aqui mesmo na minha paróquia, em Hortolândia. E este começo, acredito, foi a base de tudo, da minha missão até hoje. Comecei aqui na minha paróquia, depois entrei na comunidade dos Xaverianos no 2003, em Curitiba. Fiz o propedêutica, a filosofia. Voltei para Hortolândia para o noviciado. Depois fui destinado à Itália para fazer a teologia. E lá eu vivi 5 anos. Foram anos assim, maravilhosos, estes anos de formação. Aqui no Brasil, 5 anos, e 5 anos também na Itália. Depois, no final dos estudos, no final da teologia, com a ordenação diaconal, a profissão perpétua e a ordenação diaconal, fui destinado nas Filipinas, um país que eu conhecia muito pouco, mas que eu acolhi desde o começo esse convite como uma graça de Deus na minha vida. E eu costumo dizer, nesses dias de férias aqui no Brasil, que esses últimos 10 anos da minha vida foram os melhores. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito nesses últimos anos da minha vida. E espero que essa missão nas Filipinas continue ainda por muitos e muitos anos. Muito bem, César. Você falou do começo da tua vocação, a tua história vocacional, tua família. Sempre existe um começo também de frases de espiritualidade, quando o vocacionado medita a palavra de Deus. Tem uma frase, um episódio do Evangelho, da Bíblia, que te marcou? Você pode contar para nós o que na Bíblia, o que no Evangelho você lembra com muito carinho, porque foi o começo da tua vocação? Tem, na verdade, 2 textos da Sagrada Escritura que sempre me acompanharam. E tem um motivo por que me acompanharam. Esses textos, eu me lembro, os textos do primeiro encontro vocacional que eu participei aqui na paróquia. Eram com as irmãs franciscanas, missionárias de Assis, e elas, na oração inicial do encontro, leram esses 2 textos. O primeiro era o Salmo 139, que dizia: Senhor, tu me sondas e me conheces, para onde fugirei? Longe de ti, pois me formaste meus rins. Esse salmo, sempre quando eu encontro na liturgia, até hoje, eu relembro aquele primeiro dia.
E essas palavras ficaram assim tão marcadas que eu percebi isso, claro, depois. Naquele dia ali, a gente rezou, meditamos aquele salmo como a oração inicial, mas depois, com os anos foram se passando, todas as vezes que se reza este salmo na liturgia, na missa, eu sempre me recordo daquele começo. E parece que o efeito daquela palavra foi com o tempo, não foi naquele primeiro dia. E o segundo texto, que também foi naquela ocasião, desse primeiro encontro com as irmãs franciscanas, foi a vocação do profeta Jeremias. E muitas coisas similares aconteceram comigo com o passar do tempo, que eu percebi que era já aquela palavra foi para mim, naquele primeiro dia. Principalmente quando o profeta não fala, eu não sei falar, eu sou jovem. O profeta se coloca numa posição assim de baixa, ele não se valoriza, vamos dizer assim. Mas Deus é quem faz a obra na vida dele. E acredito que isso também aconteceu comigo. Desde o começo, eu que venho de uma família pobre, de uma cidade do interior, eu que venho de uma família que eu não tenho pai, não, meu pai é falecido há muitos anos, e muitos outros aspectos que seriam, assim, se tornaram difíceis também a minha vida pessoal e familiar, mas eu reconheci com o passar do tempo que aquilo que eu dizia que não dá, eu não sei, eu não posso, Deus mesmo, como o profeta Isaías, fez grandes coisas que hoje eu me admiro. Por isso que, como eu disse anteriormente, esses últimos 10 anos foram os anos melhores da minha vida. E com esse Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, e essa vocação do profeta Jeremias foram os textos que sempre me tocaram, me acompanharam até hoje na minha jornada vocacional e missionária. Você falou de recordações, você citou as irmãs franciscanas, o retiro, você lembrou. Eu te pergunto, na tua vida nas Filipinas, porque agora a pandemia, o vírus, a Covid-19 sempre atrapalha, está atrapalhando atividades. Que lembrança você tem da época em que você, nas Filipinas, aliás, no mundo não tinha pandemia? Qual foi a diferença entre o pré-pandemia, de você ficar nas Filipinas, atividades, a tua missão, como era antes e como está sendo agora com a pandemia? Pode contar a diferença? Olha, diferenças, né? Nós, quando colocamos o antes e o depois, a tendência é sempre falar de coisas negativas. Não, de fato, tinham muito. Se falarmos do antes, acredito que um fato muito importante na vida da missão lá é o contato com as pessoas. Eu, nesses últimos 8 anos, estou trabalhando na formação. Então, quer dizer, eu vivo num seminário. Eu não trabalho diretamente na paróquia. Eu sirvo a paróquia, que também pertence aos xaverianos, com as missas, os encontros, e tenho encontros com o povo, principalmente antes da pandemia, visitando os doentes. Esses encontros eram assim, muito significativos, porque ali eu poderia experimentar mesmo, entrar na vida do povo filipino. Esses encontros, claro, com a pandemia não foram mais possíveis, mas acredito que a pandemia também foi e está sendo uma ocasião de graça, no sentido que forçou nós, como igreja, a darmos outros passos que não tínhamos pensado antes. Falo da experiência filipina, passos com a caridade, com outro tipo de pastoral, de escuta, mesmo à distância. Por exemplo, nossa diocese criou um aplicativo para atender pessoas no isolamento, criou uma pastoral, a gente chama virtual, mas na verdade envolve pessoas dos dois lados. Então, esse virtual não é que é tão assim fora deste mundo. E outras iniciativas que, antes da pandemia, nem pensavam. O empenho pessoal, acredito, com a pandemia, foi muito maior. Antes, a gente preparava um encontro
você faz a oração inicial, você lê, você explica, dividiam as tarefas. Para fazer uma pastoral online, ali a gente tem que estar mais em sintonia. Temos que nos encontrar, não, para discutir como esse encontro, como essa atividade vai ser nos detalhes. Um outro aspecto do antes e o depois, é claro, é a participação do povo na igreja. Antes da pandemia, o povo vinha à igreja e vinham em grande número. Nas Filipinas, apesar de o percentual de pessoas que participam, como no Brasil, ainda é muito baixo, mas pelo número de gente que vemos na igreja, pensamos que é muita gente. Com a pandemia foi o contrário, a igreja teve que ir até as pessoas, isso através dos meios de comunicação. Esse aspecto também foi e está sendo uma ocasião de graça para a igreja não sair daquela comunidade que estávamos vivendo antes. Rezo para que essa pandemia termine acabe o quanto antes, mas acredito que devemos pegar isso como uma oportunidade para para ser mais criativos, não no anúncio do evangelho, mas criativos nesta ser igreja, ir encontro ao povo, ir encontro principalmente daqueles que estão fora da igreja, fora desse círculo de pessoas que nós conhecemos e somos já acostumados a conviver, a falar, a nos relacionar. Certo. Escuta, César, você poderia, em síntese, porque nós temos sempre 15, 20 minutos, não é? Quem sabe depois podemos no futuro fazer algo mais demorado. Você poderia, assim, dizer como é que é o povo filipino? O catolicismo lá é maioria, minoria? Quais são as religiões nas Filipinas? Poderia só apresentar assim de uma forma rápida? Então, as Filipinas é um país católico, de maioria católica, o único país da Ásia não com maioria católica, tem uma população, se diz, de 120 milhões de habitantes. A população, somente na parte do sul, no sul do país, tem uma maioria muçulmana, mas todo o resto do país é de maioria católica. A presença de outras religiões asiáticas, como o budismo, o hinduísmo, existe, mas é um número muito, muito reduzido. A maioria, depois do catolicismo, são os muçulmanos. Esses estão espalhados não em todo o país, principalmente no sul do país. Graças a Deus, tem uma convivência pacífica. Algumas regiões, de novo, no sul, tem os conflitos locais, mas esses conflitos são herança de uma colonização e de um passado muito difícil, não, entre eles. Mas, graças a Deus, nas outras partes do país, na capital, no norte do país, tem uma convivência pacífica entre essas religiões, que são diversas, mas estão convivendo bem. Muito bom. Você sabe, a última pergunta antes da tua bênção final, eu queria te dizer se você pode lançar uma mensagem, porque nossa ideia do videocast é que esta entrevista depois fica no YouTube, no canal YouTube, e os párocos, catequistas, vocacionados, vocacionadas, seminaristas podem assistir. Que mensagem de coragem, de esperança você deixaria para os nossos jovens no Brasil? Uma mensagem de coragem, de esperança. É interessante, não, quando usamos essas palavras, e essa mensagem, gostaria de começar com uma pequena história. No 2015, o Papa Francisco visitou as Filipinas, e antes da visita do Papa, veio uma repórter da Rádio Vaticano para fazer umas entrevistas, para preparar a visita do Papa. Depois da entrevista com outros padres, estávamos ali conversando no corredor, e ela falou, não, mas acredito que para ser missionários tem que ter muita coragem, muita fé, muito isso, muito aquilo. Daí eu falei, é verdade, mas parece que eu não tenho tudo isso. Tenho o pouco que eu tenho, eu estou colocando a serviço do reino de Deus. A minha pouca coragem, a minha pouca fé, a pouca paciência. E acredito que
isso é uma coisa importante na vida de todo missionário, todo aquele que quer dar um passo a mais, e não duvidar do pouco que nós temos. É sempre bom lembrarmos, não, do cântico de Nossa Senhora, que ela fala: o Senhor olhou não para a minha pequenez, mas o mesmo Senhor fez grandes coisas em mim. E isso, acredito, é para todos aqueles que acreditam, todos aqueles que querem, têm medo, mas querem fazer algo de bom. Vamos recordar que a vida é só uma, e que essa vida, como a vida de Maria, como a vida do profeta Jeremias, é cheia de dúvidas. Nunca vamos ter o 100% de certeza, mas com aquele pouco que temos, podemos fazer grandes coisas. Não nós, mas deixarmos que Deus faça grandes coisas, como Ele fez na vida de tantos e tantas missionários e missionárias no mundo. Então, não tenha medo. Não tenha medo de colocar o seu pouco a serviço do Evangelho, a serviço da igreja, a serviço de Jesus Cristo mesmo. A missão, a igreja, Deus mesmo espera cada um de nós. Agora, toca a cada um também colocar o seu pouco, como Maria. O Senhor olhou para a minha pequenez, santo é o seu nome, e o Senhor fez em mim grandes coisas, e Ele quer fazer grandes coisas por cada um de nós. Certíssimo, você que assistiu, você que assiste, vai assistir esta live, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o que falou o Padre César, ele disse que missionário é quem dá um passo a mais, e depois ele falou que vamos deixar Deus agir em nossa vida, em nossa história. Muito bem, pode dar a bênção final, César, em português, em tagalo, em inglês, em filipino, como quiser. Muito bem, então vamos pedir essa bênção para você, para sua família, para sua comunidade e para a sua vocação. Não tenha medo, o Senhor está conosco e o Senhor nos abençoe sempre. Sumainon Pagnon, at sumayorin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Deus, Ama, at Anak, at Espírito Santo. Amém. Amém. Grande abraço, muito bom. Outro. Falou bonito. Será servir ao Rei dos Céus, consagração. Volta pra lá, Promessa e aliança, comunhão. Será fonte de esperança.